Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Quero te fazer um convite especial. Hoje iniciamos o podcast do BNI Proativa Campos Gerais, o BNI de Campo Largo. E hoje é o nosso primeiro episódio. E olha, esse primeiro episódio promete, hein? Estou com um comunicador aqui nato, que já subiu aí em vários palcos, já se comunicou aí em vários lugares, em vários estados pelo Brasil, né? Eu fico até um pouco com vergonha de falar aí com o Jonas, porque ele é um comunicador, né, e muito à frente do seu tempo, e realmente fazer o trabalho que ele faz em Campo Largo e colocar isso no Brasil todo, né, é incrível. Então eu quero dar boas-vindas ao Jonas da Alcomune, né, agradecer a sua presença aí como membro do BNI, né, primeiramente, e por estar aqui e abrindo o nosso episódio, abrindo o nosso primeiro vídeo no canal, Jonas. Muito legal, muito bacana. Pedro, obrigado pela oportunidade. Você que está nos assistindo aí, né? Seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio do nosso podcast aqui do BNI Proativa. Sabe que para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? E fazendo esse trabalho juntamente com vocês. Então, pô, que legal. Estou me sentindo honrado hoje aqui. Vai ser uma conversa, um bate-papo muito bacana. Então vamos começar aí pelo que interessa, né, Jonas? Você foi um network notável aí do mês de junho, né, pelo OpenF, né? Obrigado pelo negócio fechado. Eu quero entender aí o que esse reconhecimento do mês de junho representa para você. Então, o Obrigado por Negócio Fechado são negócios, né, referências que eu gerei para os membros, né, e só para quem está nos assistindo entender melhor. E o que representa para mim? Isso mostra o quão importante é a gente gerar negócio para o membro, porque isso, né, a gente fala muito do giver's gain, né, a gente se doar, e esse reconhecimento, ele mostra, né, que isso traz resultado, né, você se entregar, gerar negócio para os demais membros, né, isso tem um valor muito grande, e esse reconhecimento é muito bacana e nos estimula, né, e nos motiva a continuar agregando valor e criando novas oportunidades de negócio para os nossos membros. Perfeito. Na sua visão aí, Jonas, qual que é a diferença entre fazer uma venda e gerar um relacionamento com indicações, com os clientes, com as referências que você recebe? Então, a venda, só a venda propriamente dita, ela, né, aconteceu ali naquele momento. Agora, quando você cria um relacionamento, né, gera confiança, e aí gera negócios no longo prazo, gera recorrência, gera fidelização de cliente. Então não é só uma venda, né? Quando você constrói o relacionamento, e isso tem muito no BNI, né? Essa construção do relacionamento, o networking de verdade, você consegue estabelecer uma grande rede de conexões que gera muitos negócios, né? Então essa pegada do BNI eu gosto muito, sabe? Essa pegada de relacionamento, de gerar confiança, de gerar negócio. Então não é só uma venda, é você gerar confiança, né? E a confiança te leva para o próximo nível e para novas vendas, e isso entra, né, numa rotatividade de negócios ali, e as coisas elas vão crescendo e claro, o dinheiro também é importante, né? Sim. A gente vai ganhando muito dinheiro também nesse mercado. Perfeito. E me diga uma coisa, o que faz um membro ser lembrado de maneira positiva dentro de um grupo ali do BNI interno? O que faz o membro ser lembrado, né? Primeiro a questão é ele ser participativo, porque tem muitos membros, né, no BNI que eles estão lá, eles são presentes lá, mas não são participativos, né? E o que faz os membros lembrar de mim é a minha participação, é a minha contribuição, o quanto eu agrego valor ao grupo da network. Então essa conexão, essa confiança, de volta falando sobre confiança, né, que gera um negócio, né, no longo prazo. Então não basta você estar lá, não basta você só ir lá bater um papo, tomar um café, né? Você precisa ser lembrado. E como que você vai ser lembrado? Agregando valor, tendo uma boa comunicação, fazendo network de verdade, criando oportunidade para os demais membros. Então isso você vai ser lembrado. Quando eu prefiro ser lembrado por 50 pessoas, né, do que ser conhecido por 1000 pessoas, mas elas não lembrarem de mim quando tiverem uma oportunidade para mim, entende? Então eu quero que essas pessoas lembrem de mim quando elas
tiverem uma oportunidade de negócio. Né? Então eu preciso marcar presença na vida dessas pessoas, de alguma forma. Eu preciso ter credibilidade, ter confiança, ter prova social, ser um cara pontual, cumprir meus compromissos. Tudo isso, né, gera esse valor, essa confiança, para que as pessoas lembrem de mim, né, quando tiver uma oportunidade para mim. Perfeito. E eu vi que você passou ali pela parte de comunicação. Certo. Você é um cara super comunicativo, que se envolve, já subiu aí em vários palcos. A comunicação seria um ponto-chave entre os membros também? Cara, eu acredito que a comunicação é uma das principais ferramentas para você ter sucesso na vida. Né? Porque a comunicação ela é utilizada para tudo, né? Desde um relacionamento, digamos assim, né? De casal, por exemplo, precisa ter uma boa comunicação. Então a comunicação ela é uma ferramenta extraordinária, quem sabe usar dela tem muito sucesso. Inclusive eu tinha um mentor meu que falava que quem comunica multiplica, né? Então, ou seja, quem comunica multiplica. E no BNI a comunicação, e quando eu falo de comunicação, Pedro, não é só a fala, a oratória, a dicção, essas coisas. A comunicação, ela já vem em vez da comunicação pessoal, né? A tua expressão facial comunica, né? Claro, a tua fala, a tua apresentação. Então, tudo isso comunica. E aí a gente tem que desenvolver isso. E olha só, no BNI, é impressionante o quanto as pessoas se desenvolvem na comunicação. Porque um dos valores do BNI é justamente conhecimento, promover conhecimento. E o conhecimento ele transforma. E esse conhecimento sobre comunicação, você vai se desenvolvendo a hora de fazer os pitches, de falar, apresentar o teu negócio, você se desenvolve. Eu conheci membros no BNI que acompanhei, né, o acesso deles ali, o início, acompanhei desde o início, e eles tinham um problema de comunicação, não um problema, né? Uma dificuldade em se comunicar. E é impressionante que alguns meses depois, o quanto essa pessoa melhorou a sua comunicação, né? A comunicação de venda, como explicar sobre o seu negócio, qual dor que você resolve, né? E isso é muito legal no BNI, é perceptível essa evolução dos membros na comunicação. E a comunicação, né, que gera os resultados, que gera confiança através da comunicação. Então isso é muito bacana que no BNI isso aí é muito valorizado e desenvolvido, né, no meio dos membros. Eu acho que até desde o momento que você levanta para fazer um pitch interno já é um desafio, né? Exatamente. Não é todo mundo que tem essa habilidade de comunicação, mas ela é desenvolvida semana a semana, mês a mês, é uma construção. Agora eu tenho até uma pergunta que não estava nem aqui no meu script. Você sempre foi da comunicação? Você sempre teve essa verbalização muito fácil? Ou ela veio de uma construção ao longo do tempo? Então, eu tinha um pouco de facilidade, digamos, né? Eu fui criado... meu pai era um comunicador, né? Então eu sempre estava lá olhando ele. Meu pai faz palestra e faz até hoje, inclusive. Então eu tive esse contato, né? E ele às vezes me chamava, né? Ele estava diante de um público, ele me chamava, né? Para mim falar alguma coisa. Então assim, eu tive esse incentivo, né? Do meu pai. Então, porém eu dava aquela travada, a gente tinha dificuldade, muito vício, né? Muito vício da língua ali, tudo, muito gíria, essas coisas. Eu fui trabalhando isso. Então, assim, não é que eu tive facilidade, foi fácil, né? Mas isso eu fui desenvolvendo com o tempo. No começo, na escola, quando eu estudava, né? Eu era o cara que só segurava a cartolina, não queria falar. Né? Aí depois, quando fui crescendo, fui entendendo a importância de se comunicar. E aí eu comecei a deixar os outros segurar a cartolina do trabalho na escola e eu comecei a fazer as apresentações. Tá? Então isso é um desenvolvimento, né? Há muitas pessoas que elas têm medo de falar em público. Na verdade, ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar em público, né? E aí, o que você faz para não falhar em público? Você prepara. Prepara, estuda. Quando você vai falar de algo que você tem muito conhecimento, você não vai travar, porque você tem muito domínio sobre aquilo, né? Então, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Então, se prepara, vai lá e arrasa. Isso aí, parabéns. Valeu. Vamos mudar um pouquinho aí. Muitas pessoas acham, Jonas, que network é só presença, tá? Eu queria aí uma dica sua de como... na verdade, não é só presença, né? O network. Muitas pessoas acham e não é. Tem várias camadas: comunicação, vontade, enfim, realmente estar em um grupo. Como transformar essa presença em uma referência? Então, Pedro, veja bem, tudo
vai como você encara o network. Muitas pessoas, elas olham o network e, vamos fazer troca de cartão. Isso. Né? Se precisar de mim, tô aqui. Isso. Então, pessoas enxergam o network assim. E qual que é a visão que devemos ter do network? O network ele tem que ser encarado como se fosse um braço da tua empresa, como se fosse um departamento da tua empresa. E sendo um departamento da tua empresa, ela dá trabalho, ela precisa cuidar de indicadores, ela precisa ter estratégia, precisa ter intencionalidade, ela precisa ter planejamento, entende? Então o network, quando você olha para ele como um braço da tua empresa, muda, né? Vira a chave e você começa a encarar aquilo realmente como uma ferramenta. Agora tem aquelas pessoas que é o chato da venda, ela acha que network é só vender. Ela chega lá, é o chato da venda, compre, cartão, compre. Né? E o verdadeiro networking, ele não é... Quando eu chego num grupo de network, que nem o BNI, eu não posso chegar com aquela visão assim, para quem que eu vou vender aqui? Para quem que eu posso vender? A visão do networking genuíno é chegar num grupo de BNI e falar assim, o que eu posso agregar ao grupo? O que eu posso fazer pelos membros? Isso tem a ver com o Giver's Gain, é você se doar antes de querer receber. Então, essa percepção através do teu olhar para o networking, ele vai muito nessa direção. Como que você tem enxergado o networking? E quando você chega com essa visão de agregar, de ajudar as pessoas que estão ali, os demais empresários, ajudar de alguma forma, gerando oportunidades, gerando contatos, gerando conhecimento, né? A gente troca muito nos papos ali do BNI, né? Nos 1 a 1 também, nas nossas reuniões, esse papo de negócio mesmo, de network. Então, quando você enxerga o network como um braço da tua empresa, aí muda a estratégia e você consegue também, quando você se doa, né? É automático, né? É recíproco, né? O negócio acontece para você também gerar negócio. Então isso é um valor do BNI que eu realmente gosto muito, né? Dessa pegada do networking. Perfeito. E na verdade são os dois lados, né? Uma vez que você faz uma referência assertiva e começa a referenciar, você mesmo começa a ser referenciado também. É um movimento, efeito dominó. Exatamente. Né? E dentro assim, desse mundo do networking, eu vejo 3 tipos de pessoas, Pedro. Primeiro tem aquela pessoa que é o interesseiro. Ele chega no grupo da reunião, ele é o interesseiro. Ele quer vender e se aproveitar, levar vantagem e tudo mais, né? Então esse é o primeiro tipo de pessoa, que é o interesseiro. Aí tem a pessoa interessante, olha só que loucura. A pessoa interessante é aquela que é bacana, é legal conversar com ela, é uma pessoa que se comunica bem, bem relacionada, é bacana, mas ela é interessante, entendeu? E agora, o terceiro tipo de pessoa é o interessado. Então você veja bem, o interesseiro foca só em venda ali, no dinheiro agora. Exatamente, é o chato da venda. Isso, ele não quer construir relacionamento, ele só quer vender. O interessante é a pessoa bacana, até faz negócio, é uma pessoa bacana de bater o papo, faz negócio. Agora o interessado, cara, esse sim faz negócio. Por quê? Porque primeiro ele tá interessado, e isso vai de acordo com o valor do Giver's Gain, né, que é você se doar. Então ele tá interessado em ajudar o grupo, em ajudar as pessoas, ajudar na reunião, sabe aquela pessoa, pronto, ele tem um grau de comprometimento com aquilo que ele se propõe a fazer. E quando a pessoa tem um grau de comprometimento, aí gera resultado. E essa pessoa que é interessado mesmo no networking nas pessoas, ele consegue criar um relacionamento tão genuíno, de confiança, que os negócios voltam para ele. Vai de encontro que a gente acabou de falar, né? Os negócios voltam para ele, e aí esse ciclo de negócios, ele é constante, né? Então, você que está assistindo, qual pessoa você é? O interesseiro, o interessante ou o interessado? Né? Então faça essa reflexão aí. Legal. Pode tomar uma água. Sobre gerar negócios, né? O que o BNI te trouxe de aprendizagem sobre gerar negócios com método? Existe hoje um método para gerar negócios ou não? Quero que você fale um pouquinho sobre. Então, antes de eu conhecer o BNI, Pedro, eu participei já de algumas reuniões de network, né? Mas vi que não tinha método, não tinha processo, não tinha algo planejado, estruturado para isso. E para mim estava tudo certo, ia lá fazer contato, conversava com as pessoas, enfim, né? Mas nunca gerou um negócio inconsistente, grandes negócios, né? Então, assim, né? Quando eu conheci o BNI,
aí mudou o meu entendimento sobre network. Por quê? Porque no BNI a gente tem uma metodologia, no BNI a gente tem um processo, né, tem uma estrutura. Quando eu entrei no BNI, foi, opa, é diferente, né, é uma coisa mais estruturada, né, por quê? Porque tem método. E aí, quando você tem método, processos, né, e aí há um entendimento de quem participa daquilo, entendem esses processos, esses métodos, aí negócios acontecem de forma consistente. Porque ali no BNI nós estamos toda semana gerando negócio para os outros. Toda semana pedidos de indicação, né, as referências. Né? Então, isso entra de uma forma constante. Por que existe essa constância? Porque tem método. Né, tem planejamento, né, tem coisas que foram testadas e deram certo e aplicado ao BNI. Então isso é muito diferente do que eu participava antes, que deixava pontas soltas, né, nos relacionamentos. E no BNI não, no BNI a gente tá toda semana, a gente tá se reunindo com os empresários toda semana, tomando café junto, marcando as reuniões 1 a 1, gerando confiança, gerando credibilidade. Obviamente que a rentabilidade tá vindo também, né? Então esse método, né, do BNI, ele foi pensado, né, para isso. Foi desde 1985. Não vamos tentar mudar a roda, como diz a Gracinha. Exatamente. Né? E aí, então tem dado muito certo, a gente tem colhido muitos frutos. Eu tenho negócios, né? Inclusive, estou indo viajar essa semana lá para Londrina, pelo BNI Londrina, que o que acontece? Às vezes a gente pensa só no nosso grupo de BNI local, mas o BNI é mundial. Né? E eu, como trabalho com palestras, mentorias, treinamentos, toda essa área, eu consigo escalar através do BNI para o mundo, né? Então a gente está nesse processo. Eu tô indo agora para Londrina, veio uma referência, uma indicação lá do BNI Londrina, e eu vou estar lá 2 dias treinando uma rede de posto de combustível, depois vou treinar uma outra equipe lá de uma outra empresa, né? Ou seja, construção do BNI prova que o método funciona, né? E eu tô aqui para isso. Perfeito, legal. E eu quero uma dica para os empresários que querem mais referências, mas não sabem dizer como que a empresa dele funciona, o que a empresa dele faz. Vem muito sobre a comunicação, né? Então, assim, eu quero mais referências, mas eu não sei comunicar o que minha empresa faz. Existe algum segredinho? Existe algum... Como que fala? Alguma receita? Algum macete? Isso, alguma receita. Isso mesmo. Olha só, Pedro. Cara, não é que existe um macete. Existe falta de estratégia. As pessoas precisam pensar no network de forma estratégica. E eu já vi membro do BNI que às vezes não tem o resultado que ele gostaria, porque na comunicação dele, ele fica falando de si mesmo. Ah, porque eu sou isso, porque eu estudei isso, porque não sei o quê, e porque eu fiz isso, e eu sou formado, tá, tudo. É legal, as pessoas precisam conhecer quem é, né, a pessoa. Porém, o que mais dá resultado, né, nas referências, nos negócios fechados, é você explorar na tua comunicação qual é a dor que você resolve. Qual é o problema que você resolve? Aí você traz um storytelling para dentro da conversa, da tua comunicação, de prova social. Você vai contar uma história de um problema que você já resolveu. Então, ele se conecta muito mais com quem está ouvindo ali o teu pitch ou na conversa. Saber de provas sociais, de negócios que você gerou de valor para os outros, qual que é a transformação que você entrega através do teu trabalho, do teu produto ou do teu serviço. Então, quando o membro ele começa a ser estratégico nessa parte, aí começa a fechar mais negócio. Então, eu quero parar de falar muito de mim, né? E quero falar muito sobre o que eu resolvo. Quais são as dores que eu resolvo, quais são os problemas que eu resolvo, quais são os resultados que eu gero para as demais pessoas, entende? Então isso é uma dica, tá? Para você que é membro do BNI, vai lá, né? Foca naquilo que você resolve, naquilo que você entrega de valor para as pessoas, na dor que você sara, né? E isso gera um interesse mais genuíno por parte das outras pessoas em querer conhecer aí quem é você, entende? Então isso é muito bacana, é uma dica aí, tá? Explore na comunicação, explore muito essa dor, esse problema que você resolve, qual que é a transformação que você gera. Perfeito, então seria o maior erro, digamos, de uma rede de relacionamento, querer só vender. Exatamente. E não saber realmente conversar, explicar, se mostrar interessado.
Exatamente. É que a venda, na verdade, é consequência, né? De Isso. tudo que você faz antes, né? Você Sim. cria o relacionamento, Sim. você tem a tua comunicação assertiva ali sobre o produto ou, né, o serviço que você presta, que você resolve. E aí a venda, ela vira uma consequência, né? Agora, se você quiser fazer a venda antes de tudo isso, não vai acontecer. Entende? Perfeito. Então é isso. Jonas, estamos finalizando Show. o nosso podcast. Então eu queria que você olhasse para a câmera, deixasse um recado aí para todo mundo que está te assistindo, fale um pouco sobre o BNI, a cadeira que você ocupa hoje no BNI. Enfim, um recado geral que você queira deixar aí para quem está te vendo. Show de bola. Então, olha só, sou o Jonas Dalcomune, o Pedro já me apresentou aqui, né? Trabalho com palestras, mentorias e treinamentos, né? Essa é a minha cadeira aqui no BNI Proativa. Inclusive, né, eu sou um entusiasta do BNI, né? Eu promovo muito o BNI, e você, que ainda não faz parte desse grupo de networking, você tem uma oportunidade, né? Entre em contato conosco para que você venha conhecer realmente o que é o BNI, o que é o networking de verdade. Então vem pro BNI você também, tá? E aí eu quero encerrar, Pedro, com uma frase, tá? Vamos lá. Uma frase. Não se preocupe com a herança que você vai deixar, mas se preocupe com o legado. Porque a herança você deixa para as pessoas, mas o legado você deixa nas pessoas. Isso faz toda a diferença. Então, bora construir um legado. Valeu? Obrigado, Jonas. Valeu, Pedro. Pela presença. Valeu, foi um prazer. Para você que assistiu até aqui o nosso primeiro podcast, peço que você se inscreva para continuar assistindo muitos outros BNIs, né? Aqui de Campo Largo, BNI Proativa. Siga as nossas redes sociais e aguardo você no próximo episódio. Valeu!